Olá, então, Gabriela e Cláudia. Hoje é dia 16 de setembro de 2020. Esta é a entrevista concedida por Gabriela Rodrigues Machado, de Porto Alegre, estudante de agronomia na URGS, para Cláudia Mausch, de Porto Alegre, professora do Departamento de História na URGS, e Evelyn Stahlhofer Cota, de Porto Alegre, bibliotecária na Faculdade de Educação na URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para ficar registrado, então eu vou ler o termo de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Gabriela, tu tens liberdade para decidir se participará ou não, pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do teu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. E se for do teu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação dessa entrevista. Então, Gabriela, tu estás esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Que eu já tinha te perguntado ali pelo WhatsApp, né? Isto. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Tranquilo de ser usado a minha identidade. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. E, por fim, tu autoriza o uso da tua imagem na divulgação do material? Autorizo. Então, tá. Gabriela, para a gente começar, gostaria que tu te apresentasses e dissesses a tua motivação para fazer parte dessa pesquisa. Enfim, né? Meu nome é Gabriela, sou estudante do curso de agronomia e eu acredito que seja importante porque a gente não sabe a realidade de todos os estudantes que estão passando agora, né? Enfim, das condições do Covid. Eu acredito que seja muito importante, não só para agora, como para depois, relatos de como foi a vivência dessas pessoas e como passaram. Correto. Gabriela, tu moras com quem? Eu moro com a minha mãe e com meu irmão. E alguém de vocês ou algum familiar próximo foram contagiados pelo coronavírus? Não. Que bom. Que bom, nenhum parente, nenhum vizinho. Não, nenhuma pessoa próxima. Tá, legal, ótimo, né? Gabriela, tu pode nos relatar o que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia? A minha rotina antes, né,
do início da pandemia era ir para a faculdade, da faculdade ir para casa e ir para academia. Essa era a minha rotina todos os dias. E a partir disso, fechou a academia e a gente, enfim, encerrou a aula. E então, a gente ficou isolado durante um mês total, seguido. Só um pouquinho que eu vou botar o meu fone aqui, pra ficar melhor. Tranquilo. Tá dando pra me escutar bem? Estamos escutando. Tu também, Cláudia? Tô. Ok. E então, a partir disso, a gente ficou um mês em isolação total, que a gente não sabia muito bem como é que ia, enfim, acontecer tudo. E eu também eu leiga, né? Não sabia que ia tomar essa proporção que acabou tomando. Achei que ia ficar no máximo um mês a gente em casa e tal. E, enfim, quando eu tava com a rotina normal, eu sempre vendia algumas coisas, até para minha própria, para as minhas próprias, para o meu consumo, para as minhas necessidades. E depois, enfim, eu acabei não tendo mais esse recurso, né? E aí, depois de passar o mês, as contas começaram a chegar, porque, enfim, eu achei que não ia ter toda essa proporção. E eu acabei me inscrevendo para ser entregadora de delivery. E aí eu acabei agora, fiquei um tempo fazendo entregas para conseguir me sustentar das coisas, porque as contas continuaram chegando, né? E aí eu acabei fazendo esse bico, né? E agora que voltou as aulas de novo, eu acabei parando, deixando de lado isso e fazendo apenas a minha rotina de aulas. E como é que foi esse trabalho como delivery? Tu trabalhava de moto, de bicicleta? Era para algum aplicativo desses? Como é que era essa experiência de ficar tanto tempo assim? Vocês fizeram um isolamento bem certinho, um mês, e aí depois ter que ter um contato, assim. Foi bem esquisito, na verdade, porque era o medo, né, de sair de casa, assim, porque a gente mal estava indo no supermercado para fazer, enfim, as compras normais. E aí depois eu mudei totalmente. Eu tenho uma moto minha que eu fiquei pensando, bom, qual é a maneira que eu vou conseguir de ganhar dinheiro nessa situação, né? Porque ser contratada por algum lugar eu não ia ser. Isso eu já tinha claro. Aí eu e a minha mãe a gente tentou fazer doces para vendas. Só que a gente também não conseguiu que o negócio fosse para frente por conta de divulgação e tal, não conseguiu. A gente ficou pensando o que dava, e aí, junto com isso, eu participo de alguns grupos de trabalho, porque quando não estava na pandemia, eu fazia freelance, de trabalhar em festas e tal. E aí, nesses grupos, acabou vindo a oportunidade de trabalhar em um dos aplicativos. E aí, em um aplicativo de delivery. Então, eu me inscrevi, fui selecionada e fiquei durante esse tempo aí. Foi bem esquisita a sensação, porque a gente não tava, como posso dizer? A gente tava em isolamento total e aí depois acabou tendo contato com todo mundo, né? Porque eu tinha que andar na cidade inteira e falando com muitas pessoas também. E tomando um cuidado extremo, assim, com medo. E a tua mãe, depois desse um mês de isolamento, também começou a trabalhar, voltou a trabalhar, ou continuou em casa? A minha mãe, ela trabalha numa casa de família, né?
Então, ela vai uma ou duas vezes por semana. Tudo depende do que eles pedem para ela. E ela ficou um mês, porque nessa casa onde ela trabalha são pessoas de idade e tal. E aí ela estava também com medo de acabar ela levando alguma coisa para eles. Mas aí no final, depois de um tempo, ela foi lá para ver e tal, como é que eles estavam e para trabalhar lá. E ela percebeu que eles estavam saindo muito mais do que ela. Eles que, enfim, são pessoas com mais idade e tal, estavam saindo, vivendo a rotina normal, assim, como se nada tivesse acontecendo. E aí ela voltou a trabalhar lá também normal. Na uma ou duas vezes por semana que ela ia, depois desse um mês. Mas também indo com máscara, mesmo sendo em casa, né? Indo com máscara, usando álcool gel e se prevenindo ao máximo do que pode acontecer. E o teu irmão, que idade ele tem? Meu irmão, ele fez 18 anos agora. Ah, tá, já Ele é. está no terceiro ano do ensino médio. E ele É, está e tendo aí aula? Está tendo aula em casa, online, ensino remoto? ele está tendo algumas aulas online, mas ele não está conseguindo se programar direito, porque ele trabalha à tarde, né, no período da tarde, da 1 às 6h30. Então a aula dele é no horário da manhã. Só que a organização dele com isso não não está sendo eficaz, porque as aulas dele, que seriam no horário da manhã, ele disse que os professores não estão dando as aulas de acordo com os horários que seriam no horário, numa rotina normal, né? E que ele não está conseguindo acompanhar direito. E ele também não consegue acompanhar por conta de não só dos horários, mas porque ele acha que ele não consegue aprender direito dessa forma. Então, e o teu irmão parou em algum momento de trabalhar? Aquele primeiro mês ele conseguiu também ficar Parou. em Ele isolamento? parou, sim, ele parou acho que por uns 2 meses, 2 ou 3 meses. E aí ele ficou nesse isolamento com a gente. E aí depois a empresa dele é uma empresa dessas de serviços que não precisavam ter parado, né? Mas a empresa parou acho que 2 meses. E depois, logo quando eu fui voltando a trabalhar, quando eu fui indo trabalhar, ele foi voltando aos poucos. Aí no início eles foram com horário reduzido e agora eles já estão com horário normal. Uhum. De antes, né? Sim. Mas pelo menos pelo que eu entendi, o teu irmão e a tua mãe continuaram recebendo salário nesse período que Não, eles estavam. o meu irmão sim, mas a minha mãe não. A minha Ah, mãe, não. ela só recebeu nos dias que ela foi. Nos dias que ela não Ah, foi, sim, não. sim. Tá bom. Uhum. Gabriela, falar um pouco sobre as relações familiares entre vocês, três familiares de longe, se vocês têm, né, alguma vivência, e relações de amizade foram afetados durante o isolamento social. Então, o relacionamento vocês entre a família, tu, teu irmão, mãe, a relação de vocês com familiares próximos e tuas relações de amizade foram afetados com a pandemia, com o isolamento? Eu acredito que sim, bastante. Porque no início do ano, o meu irmão mais velho foi morar em Santa Catarina, quando ainda nada era certo, né, da pandemia. E o meu outro irmão, ele mora um pouco. Ele mora em outra cidade, mas não longe. A gente mora em Porto Alegre e ele mora em Cachoeirinha. Então, esse contato que com o meu irmão mais velho já tinha sido dificultado, porque ele foi para Santa Catarina.
E com esse meu irmão que mora em Cachoeirinha, que é do lado, mas também foi bastante dificultado por não poder, né, sair. E com os amigos, principalmente, né? Eu acho que a minha rede de amizade está fazendo quarentena da forma certa, né? Vocês Tirando os que não precisam conseguem, trabalhar. vocês conseguem se encontrar de alguma forma virtual? Ah, Não. só virtual. É. Só virtual. Virtual, mas também acho que por conta de estresse e um pouco de ansiedade para saber o que vai acontecer, a gente acabou se afastando um pouco, mas a gente continua conversando. Eu acho que agora que voltou também as atividades acadêmicas, a gente voltou também a se com os amigos, com as amizades da faculdade, a gente acabou se aproximando mais agora com o período letivo, né? E como é que está o ensino remoto emergencial? Está conseguindo acompanhar as aulas? O que teus colegas e tu estão achando? Eu estou conseguindo acompanhar as aulas, mas está sendo bem difícil mesmo, por conta de alguns professores não conseguirem entender as condições dos alunos e acharem que. Eu vou dar um exemplo, né, de uma prova que eu acabei tendo semana passada, que foi bem complicado, do professor dar pouco tempo para a gente fazer uma prova bem extensa, e porque ele achou que a gente ia. Enfim, se ele achou ou não vem ao caso, né? Mas ele fez dessa forma a prova para a gente não colar na prova. Só que eu, falando por mim, eu tenho muita dificuldade em provas que eu tenho que interpretar ali um pedaço da prova e aí depois disso, a partir disso, escrever uma resposta dissertativa comprida, né? Um mini texto. E foi complicado isso, foi bem frustrante. E também a questão de trabalhos e eu tenho a sensação de que está sendo mais puxado do que quando o período letivo estava sendo presencial. Por quê? Por conta da organização, né? Que essa questão a gente tem que ter uma organização extrema, porque eu estou tentando acompanhar as aulas pelo horário delas normal, para eu não me perder, né? Mas eu tenho a impressão de que. Eu tenho a impressão, não. Tá acontecendo isso, de ter mais provas, mais trabalhos, não provas, mais trabalhos, e também essa falta de contato, porque no momento quando estava tudo normal, né? Na verdade não se tem mais um normal agora, quando estava tudo normal a gente parava ali um tempo do dia, se juntava e fazia os trabalhos em grupos, né? E aí agora a dificuldade está, eu acho que triplicada, assim, porque cada um faz as aulas no horário que consegue, né? E aí o horário para se reunir e fazer algum trabalho, alguma coisa, fica bem mais complicado. Ou até mesmo as dificuldades de parar um pouco ali e perguntar, não estou conseguindo entender essa parte aqui, me explica, até né, nessas situações pequenas, assim, mais dificuldade também. Uhum. Quanto... E os teus Desculpa, Evelyn, não, só ia ver, tu tem a percepção que os teus colegas também estão sentindo isso que está mais trabalhoso do que era a aula normal? Alguns sim, outros estão conseguindo se encaixar, mas acredito que a maioria está sentindo esse peso maior, assim. Tá legal. Eu ia perguntar antes sobre as tecnologias para assistir às aulas, Gabriela. Isso está funcionando bem? Os programas que são utilizados, consegue visualizar bem as aulas, isso está tranquilo? Alguns sim e alguns não. Tem dias que eu consigo assistir normal e outros dias que não. Eu acho que por um superlotamento, né, desses canais que estão sendo utilizados, nem sempre dá
Teve exemplo de que 2 aulas eu fiquei, eu acho que metade da aula fora, porque eu tentava acessar e tentava e caía os programas, e alguns colegas junto comigo também não estavam conseguindo, mas a maioria, a maior parte está sendo ok. E os professores, vários, não sei quantos, eles estão dando aula síncrona. Quer dizer, no horário de aula, ou eles mandam mais, mandar material para vocês fazerem pelo Moodle, ou tem de tudo? Eu tenho de tudo, eu estou fazendo 7 cadeiras e tem, acho que 2 cadeiras que estão sendo assíncronas. As outras estão sendo síncronas, nos horários respectivos das aulas. Uhum. Gabriela, e quanto às tuas novas rotinas, hábitos de leitura e de estudo, mudou agora com o isolamento? Mudou totalmente. Parece. Eu no início, nesse primeiro mês, eu estava conseguindo ler algumas coisas mais particulares, assim. Mas aí depois, quando eu comecei a trabalhar fora, eu comecei a, sei lá, me sentir mais sobrecarregada com isso e acabei, enfim, sobre estudos particulares, deixando um pouco de lado. E agora estou com as questões da faculdade só. Está conseguindo criar uma rotina em casa de ter um momento de estudo, isso sim. Sim, sim. No caso, o dia inteiro, né? Porque como eu estou me sentindo um pouco mais pressionada, eu fico o dia inteiro na função. Aí eu até brinco com a minha mãe, eu tô em casa, mas eu não tô, porque eu fico o dia inteiro trancada nas questões da faculdade aqui. Não. E se a gente pensar, as aulas começaram, foi dia 19 de Dia agosto? 19. No fim não faz um mês, né? É uma nova estrutura, isso ia levar um tempo para se Não faz o adaptar. mesmo, mas tá uma correria. É muita mudança para vocês e para os professores também, né, Cláudia? Sim, muita. Também. E eu também não saio do Moodle, eu tenho a impressão que eu passo de segunda a sábado dentro do Moodle. Mas e o semestre é mais curto também, né? Então é mais intenso. Sim, E tu sim. achas. Esses dias eu tava. Não, Eu pode ia falar falar. só que eu passei tanto tempo ali na frente do computador que eu saí do quarto para falar com a minha mãe. E ela perguntou se eu tava bem, porque eu tava com os olhos, assim, super vermelhos. Não, de Ainda tanto tem ficar na frente do isso. computador, né? A gente fica muito mais tempo na frente de um eletrônico, né? Numa fonte de luz, e isso nos afeta também, verdade. Existe uma percepção, né, de que é muito mais. A gente parece, eu estou em casa, eu, né, estou mais à vontade, mas é muito cansativo. Né? Parece que é mais cansativo do que tem a questão dos deslocamentos, ainda mais a gente que vai lá para agronomia, né? Mas é muito cansativo. E tu achas que, assim, em termos de impactos psicológicos da pandemia, para ti, para tua família, qual é a tua percepção em relação a isso? Eu vou falar primeiro pelo menos da minha mãe, assim, no início ela tava bem. No início não só, agora também. Ela tá bem abalada, assim, porque de ficar muito tempo dentro de casa. E a minha mãe é um tipo de pessoa que precisa conversar muito com as pessoas. Ela, qualquer canto, assim, ela conversa demais. E aí, estando esse tempo em casa, ela tá se sentindo bem. Ela não fala, né? Mas ela dá pra ver que ela tá arrasada. O meu irmão também não demonstra muito, porque o tempo que ele ficou em quarentena, ele ficou olhando filme, ficou se distraindo com outras coisas, e eu, aparentemente, assim, não vi que ele estava tão abalado. Mas eu fiquei bem mal, porque eu tinha
tinha programado, né, muitas coisas para esse ano acontecerem, porque eu acabei reprovando em algumas cadeiras antes no curso, e agora que eu estou conseguindo recuperar esse atraso, porque, enfim, né, acho que todo mundo acha que a faculdade é uma coisa e depois acaba tomando um susto. E então, agora que eu estou conseguindo recuperar isso, aí essas cadeiras seriam do início do ano, e eu já tinha programado tudo, como é que ia ser esse ano, quantas cadeiras que eu ia fazer, como que eu ia me organizar para dar conta de tudo, e não aconteceu nada, né? E aí mais um semestre aí que eu vou ter que atrasar e que eu poderia estar mais à frente. Tirando os vínculos de amizade, tudo que a gente não pode sair, não pode se encontrar, não pode nada, né? Mas eu acho que em relação à faculdade mesmo foi o que mais me afetou. Sim, a gente faz planos, né? Bem normal. E daí a pandemia veio, o isolamento veio para cortar plano de muita gente. E a ansiedade, tudo. A ansiedade junto com todas as questões, aí foram bem complicadas. Tá certo. Gabriela, como tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia? Isso falando governo federal, governo estadual, governo municipal. Qual a tua opinião? Eu acredito que na verdade, em relação ao governo estadual e ao municipal, estava esperando uma conduta bem pior, assim, digamos, da questão de isolamento e dessa exigência, né, do isolamento. Eu estava esperando que eles fossem fazer como o governo federal, que simplesmente não está levando a sério o que está acontecendo e um monte de gente morrendo e simplesmente fingindo que nada está acontecendo e deixando esse monte de gente desesperados, né? Mas só um pouquinho que apareceu uma mensagem de Zoom aqui. E deixando as pessoas desesperadas sem ter o que fazer. Eles puderam até conseguir esse auxílio emergencial por algum tempo para as pessoas que estão em baixa renda, né? Ou que ficaram desempregadas nesse meio tempo. Mas isso não supre todas as necessidades das pessoas. E você também a questão... Ai, desculpa, segue falando. Não, ia só concluir que não sei se o que é pior, se é a questão financeira ou se é a questão de desinformação passada, né? Tirando as fake news e tudo mais. Então, o que eu ia perguntar é se vocês chegaram a pedir o auxílio emergencial à tua família, alguém da tua família? Sim, a minha mãe. Então ela está recebendo por nós. Uhum. E em relação a... Vocês têm participado de alguma ação de solidariedade? Que tipo, se sim, que tipo de ação? Se está voltada para alguma comunidade específica? Não, a gente não está participando de nenhuma ação. Tá, ok. E, Gabriela, como é que vocês têm se mantido informados sobre a pandemia? Em que canal, né? Ou em que mídia? Com que frequência? Todos os dias, né? Só que antes a minha mãe estava ficando mais com a TV ligada e com o rádio. Só que eu acho que aquilo dali foi gerando uma pressão tão grande, porque era sangue escorrendo pela TV o tempo inteiro, e a gente optou agora por deixar a TV desligada e a gente acessa, enfim, nas redes sociais com alguns
sites de confiança também. E pelo rádio, bastante pelo rádio. Uhum. Gabriela, tu gostaria de relatar alguma coisa a mais? Alguma coisa que a gente não tenha conversado, que tu acha importante trazer sobre a questão de isolamento, sobre a pandemia? Eu acredito que as pessoas que estejam fazendo o isolamento 100% da forma certa, né? Que podem fazer isso, que é maravilhoso que continuem, mas as pessoas que não podem, que a informação chegue a elas de forma certa também e que seja levada a sério o que está acontecendo no momento. Uhum. Cláudia, tu tem ainda alguma questão para trazer? Não, acho que era basicamente isso, né? Eu acho que a gente já perguntou, né, por que que tu te dispuseste a participar dessa pesquisa, né? E então, a não ser que tu queira falar alguma coisa a mais sobre isso, né? E sabe que a gente, se tu quiser enviar também para a gente algum material, alguma fotografia, algum texto escrito, vídeo que tu acha que possa representar ou traduzir de alguma forma esses sentimentos que tu falaste aqui, tu pode nos enviar, porque para nós isso é importante, né? Para a gente, né, montar esse arquivo que a gente quer montar das percepções sobre a pandemia e sobre o cotidiano. Claro. Mas no mais, acho que era isso. Uhum. E tu, Evelyn? Então, não, por mim é isso, contemplou que o nosso roteiro inicial e um pouco mais, né, do que foi surgindo. Quero perguntar de novo para a Gabriela se ela mantém a autorização que ela deu no início da entrevista, né, para divulgação dessa entrevista e uso da imagem. Claro, autorizo. Quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, Gabriela, assim como a da Cláudia também, né, com as inserções bem importantes na entrevista. Eu também quero agradecer a Gabriela, foi bem importante as várias coisas que tu levantaste para a gente, para a nossa pesquisa. Agradecer também a Evelyn por me ajudar aqui na entrevista, conduzir a entrevista. E agradecer muito a tua disponibilidade, Gabriela, com toda essa rotina cheia de coisas, né? Agora com o ensino remoto, lotada com 7 cadeiras, Sim. que é bastante coisa, 7 cadeiras e ainda no ensino remoto. Então, tu te dispor a conversar com a gente é muito legal. Sim, eu também queria agradecer a vocês por essa oportunidade de ter feito a entrevista e também porque eu acredito que esse trabalho vai ser muito importante, não só, como já falei antes, né, não só agora, como depois, para ver como tem sido a realidade e a vivência das pessoas. Legal, Tá obrigada. certo. Desejo sucesso no teu semestre de estudos e Sim, bastante obrigada. saúde para vocês, né? Claro, para vocês também. Isso mesmo, tudo de bom para ti e para tua família. Eu vou parar a Obrigada. gravação.